Olá, meu nome é Juliano, sou professor de matemática da Rede Estadual de Minas Gerais e estou gravando esses vídeos para ajudar os alunos nesses estudos não presenciais, né? Um é o PET, que é o Plano de Ensino de Estudos Tutorados, e o outro é o Se Liga na Educação. Então, esse vídeo é sobre conjuntos numéricos. Então, conjuntos. Considere como conjunto um agrupamento qualquer e cada item desse agrupamento de elemento. Exemplo, o carrinho de compras do supermercado é um conjunto e os itens dentro do carrinho são os elementos. Outro exemplo, um estádio de futebol cheio de pessoas é um conjunto e cada pessoa dentro do estádio é um elemento. Os conjuntos são identificados por letras maiúsculas na matemática. Exemplo, conjunto A, com os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto N, com os nomes João, Mateus e Carlos. Os conjuntos podem ser definidos como finitos ou infinitos. Um conjunto finito é denominado quando podemos associar um número natural a ele e o mesmo possui um fim. Conjunto infinito, não é possível esta associação, nem pelo início nem pelo fim. Exemplo de um conjunto finito, ele começa com 0, termina com 5. Então, conjunto A, com os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B é um exemplo de conjunto infinito. Então, normalmente começa com reticências, ou termina com reticências, ou ambos. E tem os elementos que nos dão uma noção de que conjunto é. Então, esse aí tem os elementos menos 3, menos 2 até o 2. Mas ele vai infinitamente negativo para a esquerda e positivo para a direita. Propriedade ou lei de formação. Então, conjunto B, P. Então, x, tal que x, é inteiro maior que 0 e menor que 100. Então, este símbolo significa tal que. A lei de formação é o que define o conteúdo do conjunto. Representação dos conjuntos, utilizamos algumas notações. Então, uma delas é com chave. Então, abre chave, elementos, fecha chave. Então, o conjunto A vai do 0 ao 5. O conjunto B é um conjunto infinito, né? Começa com negativo e vai até o positivo. Ou x, tal que x é múltiplo de 2. Então, esse conjunto P é formado pelos múltiplos de 2. Conjunto E, x, tal que x maior que 100, menor que 200. Então, os elementos estão entre esses dois números. Ou, graficamente, o conjunto D, com as vogais A, E e O. Então, a gente faz o gráfico e coloca os elementos com um pontinho na frente. Quando representamos graficamente, a gente chama esses diagramas de Venn. Tá? Em um momento oportuno, a gente fala mais sobre as simbologias e operações com conjuntos. Os conjuntos numéricos, então, o conjunto dos naturais, o símbolo dele é um N, é o conjunto dos números inteiros positivos que são utilizados para contar ou quantificar. Então, baseado no livro que nós utilizamos no estado, o conjunto dos naturais vai do 0 ao infinito positivo. Todo sucessor de um número natural é n mais 1, assim como seu antecessor é n menos 1, onde 0 é o único que não possui antecessor. Então, um exemplo, se o meu n é o número 3, eu quero saber o sucessor, é 3 mais 1. Então, o sucessor dele é o 4. O antecessor, 3 menos 1. Então, é 2. Conjunto dos inteiros, Z, é o conjunto dos números inteiros positivos e negativos. Então, infinitamente negativa à esquerda e infinitamente positiva à direita. Utilizados comumente para registrar valores monetários devedores ou financeiros, né? E temperaturas abaixo de 0.
Conjunto dos racionais, o símbolo dele é o Q, é o conjunto dos números inteiros e os números que podemos representar na forma de fração, ou seja, A sobre B. A divisão de A por B com B diferente de zero nos permite 3 possibilidades. A sobre B é igual a um número inteiro, então exemplo, 12 sobre 2 é igual a 6. A sobre B é um decimal exato, exemplo, 22 sobre 5 é 4,4. A sobre B é uma dízima periódica, então exemplo, 10 dividido por 3 é igual a 3,333. O que nos fala de dízima periódica é essa periodicidade depois da vírgula. A fração geratriz é quando transformamos um decimal na fração que originou, do tipo A sobre B. Conjunto dos irracionais é o conjunto dos números que não podem ser escritos em forma de fração. Esses números possuem infinidade de casas decimais e sem qualquer tipo de periodicidade. Exemplo, raiz de 2, π, número de Euler, ou Euler. Os matemáticos descobriram estes números quando tentaram descobrir o valor da diagonal de um quadrado de lado com medida 1, que é o raiz de 2. Posteriormente, ao pegarem qualquer circunferência e dividir sua medida de comprimento pelo diâmetro da circunferência, acharam o valor de π. Então, só para a gente visualizar isso, tem um quadrado de lado 1, a diagonal meu D, usando o teorema de Pitágoras, onde minha hipotenusa é o C, no caso vai ser o meu D, os meus catetos, que é A e B, vão ser os valores 1 de lado. Então, D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 2, D é igual a raiz de 2. Se a gente jogar isso na calculadora, vai achar um número 1,41, 42 e assim vai. Π, então tenho uma circunferência, meu diâmetro, o diâmetro passa pelo centro, então a medida que corta essa circunferência ao meio, então eu pego a medida da minha circunferência, divido pelo diâmetro e eu vou achar o valor de π. Então, se você quiser fazer um teste em casa, pega aí a borda de um copo ou de um prato, com uma linha, um barbante, mede a circunferência, divide pela medida do diâmetro, que é o que corta essa circunferência ao meio, e você vai achar um valor bem próximo de 3,14. Conjunto dos números reais, que é a soma de todos os conjuntos. Tá? Então, mostrando isso no diagrama de Venn, conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e os reais, que é a soma de todos eles. Vocês vão utilizar isso aí pelos 3 anos do ensino médio e principalmente em funções, que é um dos conteúdos aí que vocês vão estudar. Tá? Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor isso. Boa sorte com as atividades e até a próxima.